Olá pessoal, vocês conhecem a AMA? Nós somos a Associação de Amigos do Autista e atendemos diariamente mais de 300 pessoas com autismo de forma gratuita. Nesses quase 40 anos de história, é a maior referência no tratamento do autismo no país. Por isso, ganhamos vários prêmios de reconhecimento. Apesar de todo apoio, ainda existem muitas pessoas sem atendimento que ainda precisam de nós. Precisamos da sua ajuda para oferecer mais vagas para poder ampliar a nossa forma de atendimento. Mas não estamos aqui para pedir seu dinheiro. Você sabia que existe uma forma de ajudar sem colocar a mão no bolso? É muito fácil. E nós vamos te ensinar passo a passo. Primeiro, baixe o aplicativo da Nota Fiscal Paulista no seu celular. Depois de instalar, abra o aplicativo, digite o seu CPF e coloque a senha cadastrada. Clique em cadastrar doação automática. Escolha o período de sua preferência e selecione a entidade. Não esqueça de pesquisar a AMA pelo seu CNPJ. E o nosso número termina com 13. Agora está quase concluído. Basta clicar em confirmar doação. Pessoal, qualquer valor é importante. Por exemplo, uma nota de R$10 pode reverter até R$240 para a instituição e você continua participando dos sorteios mensais. Pronto! Viu como é simples e rápido? Agora é só visitar o nosso site, nos seguir nas redes sociais e compartilhar como é fácil ajudar sem colocar a mão no bolso. Contamos com você. Até mais! Olá, meu nome é Andrés Stravogianis, eu sou médico psiquiatra. Queria primeiro agradecer a oportunidade dada pela Supera para estar falando aqui para vocês e também agradecer o convite feito pela direção da AMA, na qual já trabalho desde 2013. Para mim é uma honra poder estar aqui falando sobre um tema que tanto nos interessa e tanto nos apaixona. Eu não preparei uma fala exatamente, pensei em alguns aspectos para comentar e acabei decidindo fugir um pouquinho do que se normalmente falaria do ponto de vista médico, psiquiátrico, sobre autismo, sobre diagnóstico, sobre tratamento, enfim. E vou optar por falar um pouquinho da história do autismo, que tem a ver com a questão da medicina bastante, aliás, e quero costurar isso com a ideia do Dia Mundial do Autismo, né? Acredito que alguns de vocês devam saber, dia 2 de abril, né? Enfim, está logo aí, né? Mês que vem, é comemorado mundialmente o Dia do Autismo. Foi uma data proposta, instituída pela ONU em 2007, se não estiver enganado, que visa conscientizar as pessoas, a sociedade em geral, sobre autismo, aumentando o conhecimento e combatendo o preconceito, a discriminação, a desinformação que infelizmente ainda existe a esse respeito. É uma data, enfim, simbólica, talvez como todas as datas comemorativas são, mas que visa principalmente celebrar o conhecimento e fomentar o respeito, né, e a empatia com, né, o autista, a pessoa portadora de autismo e as famílias dessas pessoas, né. Isso colocado, eu vou entrar um pouquinho na questão historiográfica do autismo e vou falar de dois médicos que são muito importantes na história do autismo, e vou tecer depois algumas considerações a respeito dos dois e da história deles. O primeiro deles é o Leo Kanner, era um psiquiatra infantil que foi quem primeiro publicou num artigo científico, né, em 1943, uma descrição de pacientes, no caso dele crianças, eram 8 crianças, que tinham um quadro com algumas características em comum entre elas, do que pouco depois viria a ser conhecido como autismo infantil precoce e, enfim, mais tarde como transtorno do espectro autista.
Esse artigo teve um impacto bastante importante, né, na época, enfim, até hoje, tanto que estou aqui falando dele, e circulou bastante no meio médico, psiquiátrico e científico, levando depois, enfim, a criação, vamos chamar assim, do autismo como uma entidade, né, médica, nosológica, com o respectivo código e merecedora de tratamento, enfim, tudo mais. Mas não é exatamente sobre isso que eu quero dizer, enfim, seria interessante, tem vários aspectos, vários detalhes, mas eu quero entrar um pouquinho na história do próprio médico, do próprio Dr. Leo Kanner, que publicou esse artigo nos Estados Unidos e fez a carreira dele praticamente toda nos Estados Unidos e veio a falecer nos Estados Unidos. Ele foi, né, um psiquiatra importante, não só por conta dessa descrição inaugural do autismo, mas também por ter sido o fundador da primeira clínica de psiquiatria infantil no mundo, até onde se tem notícia, e foi também quem escreveu o primeiro tratado, o primeiro compêndio de psiquiatria infantil, que tratava, né, não só de autismo, mas também incluía autismo entre as várias outras patologias. Então já seria alguém importante, mesmo que ele não tivesse, digamos, fundado o autismo, a ideia do autismo como um transtorno e como a gente conhece ele hoje. Mas eu falei que ele fez tudo isso nos Estados Unidos, mas ele não era americano, ele nasceu num país chamado Áustria, né, um país no meio dos Alpes europeus, vizinho à Alemanha, e ele, já casado com filhos, ele migrou para os Estados Unidos, como, enfim, né, muitas pessoas antes e mais ainda depois dele fizeram. Isso foi na década de 20, por conta de questões econômicas, financeiras, políticas, e ele viria comentar isso várias décadas depois, que ele acabou tendo sorte, entre aspas, de ter migrado, né, ter saído da Áustria antes da chegada ao poder do Hitler, né, e dos nazistas, porque talvez se ele não tivesse feito isso, ele poderia ter sucumbido, assim como outros milhões de pessoas, pelo simples fato dele ser judeu, ter uma descendência, né, judaica. Vou falar agora do outro personagem importante na história do autismo, como eu comentei inicialmente. O nome dele é o Hans Asperger. Esse talvez soe mais familiar para muitos de vocês. Foi em homenagem ao Dr. Hans Asperger, que se denominou Síndrome de Asperger, aquele quadro de pacientes que tem características autísticas, mas tem algumas particularidades que os diferenciam dos autistas em geral, vamos chamar assim. Ele escreveu um artigo em 1944, ou seja, né, um ano aproximadamente depois do artigo do Leo Kanner, que se chamava Psicopatias Autísticas, onde ele descrevia quadro de pacientes que, entre outras coisas, tinham, além de uma dificuldade de interação social, uma tendência ao isolamento, uma obsessividade muito grande, mas tinham uma inteligência muitas vezes acima da normal, eram pessoas muito capacitadas intelectualmente, e com interesses muito restritos, específicos, e a associação dessas duas características produziu o que ele chamava de pequenos professores. Ele tinha pacientes, né, crianças, adolescentes, que eram capazes de discorrer horas a fio sobre algum tema onde elas eram, enfim, experts no assunto que era de interesse delas, mas talvez não sabiam fazer outras coisas ou contas simples,
porque não estava no foco do interesse. É o que a gente vê, né, clinicamente nos pacientes com a chamada síndrome de Asperger, às vezes uma dificuldade funcional em várias coisas, atividades prosaicas do dia a dia, e uma capacidade, uma habilidade e um conhecimento enciclopédico em assuntos específicos que as pessoas ditas normais né, talvez nunca vão conseguir atingir, mesmo que tentem, né? O Hans Asperger tem uma característica em comum, né, com o Leo Kanner, que ele também era austríaco, né? Ele também nasceu na Áustria, mas diferentemente do Leo Kanner, ele nunca saiu da Áustria, né? Ele nasceu, viveu, trabalhou, casou, morreu na Áustria. Por que isso é importante no que eu estou querendo passar aqui? Esse artigo que ele publicou em 1944 foi um artigo que ficou muito restrito ao meio científico, médico de língua alemã. Áustria, Alemanha, Suíça, enfim. E essa obra dele só veio depois a ser difundida, divulgada e conhecida, enfim, mundialmente, décadas depois, já depois da morte dele, a partir da década de 80, 90, quando começou a ser traduzido, começaram a ser traduzidos alguns artigos, depois livros dele para o inglês. Quando isso aconteceu, isso também teve um impacto muito grande, a ponto de se ter homenageado o Dr. Hans Asperger, como eu já comentei no começo, né, nomeando os pacientes que ele tinha descrito, né, em 1954 como portadores da síndrome de Asperger. Uma coisa interessante é que esses dois artigos que eu estou comentando, enfim, foram artigos seminais e são importantes até hoje, foram escritos na década, né, escritos e publicados na década de 40, ou seja, durante a Segunda Guerra Mundial. Sabe-se que, isso só depois, mais recentemente, que o Dr. Asperger tinha um passado sombrio que só viria à tona um bom tempo depois que essa síndrome de Asperger já estava consolidada como entidade. Tem historiadores, principalmente da Alemanha, que acabaram achando documentações que comprovam que ele teve uma associação e uma ligação bem forte com o nazismo na Alemanha, no caso dele na Áustria, né? Que ele tinha, no mínimo, uma simpatia pelos ideais nazistas e que ele, enfim, colaborou com os nazistas quando eles anexaram a Áustria, na expansão, né, do império pretendido, enfim, pelo Hitler, sabe-se que pelo menos duas crianças portadoras de deficiência intelectual foram enviadas pelo Dr. Hans Asperger para uma clínica localizada em Viena, na Áustria, onde eram feitos experimentos científicos na época do nazismo, experimentos cruéis, sádicos, que muitas vezes envolviam esterilização forçada, testes de resistência e muitas vezes eutanásia também, seguindo a lógica do programa eugenista, de higiene racial, enfim. Além desses dois casos documentados, há indícios, né, segundo esse levantamento historiográfico, de que o Asperger colaborou, ou pelo menos acobertou, centenas de outros casos semelhantes de crianças, adolescentes, até adultos com deficiências mentais e ou físicas, e que, enfim, tiveram aí talvez um fim trágico, né?
Isso talvez não por coincidência tenha relação com a recente caída em desuso, ou enfim, com a tendência no meio científico de se excluir o termo síndrome de Asperger das classificações oficiais. Tanto é que na última publicação do DSM-5, 2013, que, enfim, é um manual de classificação de diagnósticos de doenças e transtornos mentais da Associação Americana de Psiquiatria, o termo síndrome de Asperger foi excluído e os pacientes que têm o quadro de Asperger foram incluídos no que se chamou, né, do grupo do transtorno do espectro autista. E talvez também não por acaso, tem se falado cada vez mais, talvez nem tanto na literatura científica também, mas na literatura não científica, na internet, sobre a síndrome de Kanner, que diferentemente da síndrome de Asperger, visa resgatar um pouco e valorizar a pessoa que descreveu pela primeira vez aqueles sintomas e que não esteve envolvido, pelo contrário, teria sido até possivelmente uma vítima, né, de nenhum tipo de crime contra a humanidade, nenhum tipo de preconceito contra pessoas portadoras de deficiências quais forem. Então, de certa forma, é uma tentativa de revisionismo histórico, uma justiça histórica, mas faz mais sentido talvez a gente lembrar cada vez mais do nome do Kanner do que do Asperger, considerando essas questões, ainda mais à luz do que eu comentei no começo, né, do que o Dia Mundial do Autismo simboliza, né, no sentido do respeito, da empatia, da aceitação, do apoio aos pacientes portadores do autismo e a inclusão deles na sociedade, e não o que, enfim, Dr. Hans Asperger, infelizmente, né, documentadamente fez, né, excluí-los. Espero ter conseguido transmitir essa mensagem. Agradeço bastante a atenção de vocês. Eu, enfim, e o resto da AMA estaremos à disposição aí para, enfim, conversar sobre esse tema, outros relacionados ao autismo, quando necessário. Obrigado pela atenção. Até logo.